Eu não sei se você está com expectativa para receber daquilo que o Senhor tem para essa noite, mas eu estou com muita expectativa daquilo que o Senhor já liberou nessa manhã. Se você puder fechar os seus olhos, como forma de adoração ao nosso Deus. Sabe, não existe outra pessoa mais importante nessa noite do que o Senhor. Nós contemplamos a Tua face, Jesus. Nós nos colocamos nesse lugar de ser aqueles que reconhecem a Tua presença, sermos aqueles que adoram ao Senhor, que buscam a Tua face. Nós buscamos pela Tua face nessa noite, Espírito Santo. Nós clamamos por mais do Senhor nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Por isso nós estamos alegres. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor derramou pela parte da manhã. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas também agora à noite. Nós te agradecemos, honramos o Teu santo nome, exaltamos ao Senhor, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Hoje, pela parte da manhã, eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para a nossa igreja, e eu pude falar um pouco sobre discernimento, sobre a importância de andarmos em discernimento, sobre o discernimento dentro da igreja, o discernimento como filhos de Deus, o discernimento como aqueles que são levados a viver tudo aquilo que o Senhor tem, e a expectativa que o Senhor tem ao nosso respeito, para que nós possamos viver pelo Espírito, entendendo e discernindo o bem, o mal, o certo, o errado, e o que o Senhor de fato espera de nós. Mas agora pela parte da noite, eu sinto que a parte da manhã foi uma bênção, amém? Então se você estava aqui na parte da manhã, você recebeu uma palavra, mas eu sinto que existe algo diferente agora para o culto da noite, e eu estava tentando entender aquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite, e o Senhor me lembrou um salmo, que eu queria compartilhar com você, e a partir disso, a gente vai juntos receber do Senhor, da sua palavra. Quero compartilhar com você, se você está com a sua Bíblia, abra em Salmos 84, Salmos 84, se você puder, eu convido você a dar depois uma olhada na nossa mensagem que foi ministrada pela parte da manhã, mas eu sinto que existe uma porção diferente agora para a noite, e de verdade esse é um dos salmos que eu realmente, tem vários salmos que eu gosto, por exemplo, Salmo 139, eu gosto demais, que a palavra diz que os teus olhos me viram quando eu ainda era uma substância informe, e o Senhor escreveu todos os meus dias sem que houvesse nenhum deles, ainda quão grande, quão formosos são os teus pensamentos a meu respeito, Senhor, são como a areia da praia. Tem vários salmos que falam bastante. Salmos 25 vai falar sobre os segredos do Senhor revelados aos seus amigos, falei isso pela parte da manhã. Salmos 23 vai falar sobre o bom pastor, que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, que leva-nos a pastos verdejantes, que nos guarda, ainda que possamos andar pelo vale da sombra da morte, que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo. Ou talvez Salmos capítulo de número 1, que vai dizer para mim e para você, que felizes são aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores nem dos zombadores, mas que antes a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira do ribeiro, aonde as suas folhas nunca murcham e ele dá fruto no tempo certo. Talvez como o Salmos de número 2, onde o próprio Deus fala, né? Pede-me as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Eu não sei, mas essa palavra precisa te cativar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque existem verdades espirituais sendo liberadas sobre nós e para nós. Nós precisamos entender, assim como eu falei pela parte da manhã, existe uma necessidade que nós como igreja, não apenas como liderança, não apenas como pastores, mas também como voluntários, membros e parte integral do corpo de Cristo como unidade, precisamos entender que o Senhor espera de nós que possamos viver no Espírito, pelo Espírito, através do Espírito, para o Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém? E esse salmo fala muito comigo, porque
esse é um daqueles textos que você aprende na adolescência. Se você teve a oportunidade de fazer o que a gente chama, a gente falando aí, a gente está na nossa túnel do tempo aí agora, anos 2000, anos sei lá, qualquer, 2000 não, né, 90, né, cara? 90, alguém de 90 aí? Glória a Deus, é nóis, vambora. Foi na beirada, né, 98, mas nascemos em 90, yes. Mas, você talvez tenha vivido a realidade de escola bíblica dominical, né? E vamos lá, gente, faz falta, hein? Amém? O povo sabia mais a Bíblia, glória a Deus, aleluia. Escola bíblica dominical, no mínimo a gente aprendia um pouco mais aí da palavra, né? Ainda que fosse, né, na força do ódio, as criancinhas estavam lá aprendendo, né? Encucar na cabeça da criança, mas a gente estava lá. E eu lembro de alguns dos textos que eu sempre trouxe comigo, né? 1 Tessalonicenses vai falar isso para mim e para você, que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? É um dos textos que a gente aprende na escola bíblica dominical. Outro que eu aprendi, Romanos 12, 1 e 2, que fala, rogo-vos, pois, irmãos, não é escola bíblica dominical, mas rogo-vos, pois, irmãos, né? Eu peço vocês, irmãos, né, que apresentem os vossos corpos de maneira santa e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Então, existem palavras que fazem sentido para um determinado momento. E aí que está o ponto, uma vez que você está cheio da palavra, uma vez que você está cheio daquilo que o Senhor libera sobre você, nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, nos momentos de aflição, nos momentos de decisões e discernimento, como eu falei pela parte da manhã, e em Hebreus capítulo de número 5, pelo exercício constante da sua fé, pelo exercício constante você se torna apto a discernir o bem e o mal. Ou seja, uma vez que essa palavra é verdade, uma vez assim como eu falei para você, você começa a recitar, você começa a orar, você começa a declarar a palavra de Deus sobre você, cara, chega uma hora que aonde o mal bate na porta, você fala assim, não, peraí, vai ficar do lado de fora, porque eu tenho uma palavra do Senhor para você. Eu declaro que a minha casa é guardada, eu declaro que eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu declaro que o Senhor tem promessas para mim, e você começa a fluir como um rio de águas vivas, porque essa é a promessa do Senhor para nós. E esse é um dos textos que de verdade me pega muito, porque foi um dos textos que eu aprendi. E não só isso, eu acho que você também já deve ter passado por esse momento. Se você ainda não passou, eu convido você, eu não vou falar passar por esse momento, mas responder a esses momentos dessa maneira, amém? Existem momentos de dificuldade, não quero convidar você a passar por momentos de dificuldade, eu quero convidar você a responder aos seus momentos de dificuldade de uma maneira diferente. Existem duas opções, estou botando por baixo, duas opções mínimas de como você pode responder às realidades da vida. Você pode responder como alguém que não conhece a palavra, e você pode responder às realidades do dia a dia, da sua vida, como alguém que conhece a verdade da palavra. Eu não sei se você entende isso. Tem duas coisas, a gente estava numa conferência, eu prometo que eu vou entrar nesse texto, calma, mas eu prometo que eu vou entrar nesse texto, mas a gente estava numa conferência esses dias atrás, e duas coisas o Senhor falou muito comigo. Eu ainda nem compartilhei com a minha liderança, então vocês agora do culto da noite pegaram fresquinho, hein? Isso aí. Primeira delas é essa. Compartilhei de manhã isso. Primeira coisa. Como o Senhor se move em amor. E a gente já sabe disso. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus vivo, onde a manifestação do seu amor, a maior manifestação do amor de Deus, está escrito em João 3,16, onde fala que o Senhor se entregou por nós. O Senhor entregou o seu único Filho por amor de nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a fonte de vida, você já sabe disso. Cara, o Senhor falou tanto comigo em relação a isso. Não que como igreja a gente já não ministre as pessoas manifestando o amor de Deus e revelando. Não é isso que eu estou falando, mas cada vez mais a gente precisa se colocar nesse lugar como pastores, como mestres, como evangelistas, como apóstolos, como profetas. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós precisamos manifestar à igreja, manifestar às pessoas o amor de Deus. O que convence as pessoas, o que constrange as pessoas, o que cura pessoas, o que liberta pessoas, é esse amor que foi colocado naquela cruz, por mim e por você. Nós precisamos entender isso. A cruz de Cristo, ela é o princípio, ela não é o fim, ela é a partir dela que nós vivemos como igreja. Mas a segunda coisa, a primeira coisa que eu falei
pela parte da manhã, prometo que eu vou entrar nessa palavra. Mas a primeira foi essa, sobre, né, como Deus demonstra, através de todas as coisas, o seu amor. Mas a segunda delas é, e Deus falou de maneira muito clara comigo, né? Coloque os seus olhos em mim. Put your eyes on me, né? And behold me. É engraçado porque eu gosto dessa palavra. Ela fala sobre contemplar, né? O behold him é contemple ele. Isaías vai dizer para mim e para você assim, ó: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia um templo, e anjos cantavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. É a mesma visão que a gente tem em Daniel, é a mesma visão que a gente tem em Ezequiel, é a mesma visão que a gente tem em Apocalipse. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe algo quando nós contemplamos ao Senhor, porque talvez você já deve ter escutado muito isso. Eu prometo que eu vou entrar no texto. Irmão, olha para Jesus. Quem já ouviu isso pelo menos uma vez na vida? Você conta um problemão para a pessoa: ó, você está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, está acontecendo aquilo outro. A pessoa assim: ah, irmão, é difícil, né? Olha para Jesus. Talvez você nunca viveu isso na vida, glória a Deus por isso. Mas eu já vivi. E talvez você tenha escutado várias vezes, tipo, olha para Jesus, irmão. E você fala assim: nossa, que resposta maravilhosa, né? Eu precisava. Mas eu, de fato, nesses últimos 3 dias, fui levado ao entendimento do que é olhar para Jesus. Porque uma vez que eu olho para o Senhor, eu contemplo ao Senhor, eu me torno aquilo que eu contemplo. Mais uma vez que eu olho, não apenas pelo fato de olhar, por exemplo, estou olhando o baixo, estou olhando a bateria, estou olhando aqui o Alex, estou olhando, é diferente. Olhar é diferente de contemplar. Contemplar, você vai prestar atenção em cada detalhe, e à medida que quanto mais você olha, mais apaixonado você fica, mais detalhes você consegue captar, mais coisas mínimas e coisas máximas você consegue obter daquilo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que quando eu leio esse texto, aonde eu quero chegar? Esse ponto aqui, né? Porque o primeiro é sobre o amor, o segundo é sobre contemplação, contemplar ao Senhor. Contemplar ao Senhor. Put your eyes on me and behold me. Tipo, me contemple. Cara, existe algo na beleza da santidade do Senhor, uma vez que nós o contemplamos. E Salmos 84 vai falar para mim e para você, ó. Como, verso de número 1. Salmos 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma nela, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e uma andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes num lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Presta atenção nisso. Esse salmo está escrito aqui no começo dele, Salmo dos Coraitas. Coraitas eram, dentro dos levitas, uma parte dos levitas. Não significava todos os levitas, porque dentro da tribo de Levi existiam os vários tipos de levitas. Tinha os gersonitas, por exemplo, tinha os coraitas e outros maisitas. Era para você rir agora, irmão. Nossa. Isso, vai, natural. Era outros maisitas aí, irmão. Isso, obrigado. Me ajuda a pregar aí, vai, tá? Mas o ponto é, existem detalhes que às vezes passam despercebidos, mas a grande verdade é que quando a gente olha para isso, entendendo esse texto, e eu já expliquei isso algumas vezes, quando a gente olha para o salmista, ele consegue viver algo um pouco diferente, porque no Antigo Testamento, quando a gente fala sobre o altar, quando a gente fala sobre o átrio, quando a gente fala sobre o santo e o santo dos santos, a gente está falando sobre uma estrutura preparada, aonde ainda que o Senhor
estivesse habitando no meio do seu povo, as pessoas não tinham acesso à presença de Deus de maneira direta, ou seja, eu precisava de um sumo sacerdote que pudesse ser o intermediador entre o povo e Deus. Você está comigo? Mas existe algo em Salmos que me pega demais. Por quê? Porque Davi, uma vez que a gente já viu esse texto, 1 Samuel capítulo de número 22, e depois aí para frente, você consegue ver quando Davi vai recuperar a arca. Da primeira vez que Davi recupera a arca, ele quer fazer de uma maneira mais fácil. Ele faz festa, ele até celebra, ele dança de alegria na presença do Senhor. Diferente de Saul, que rejeita a presença, Davi vê a completa necessidade de trazer a presença de Deus de volta para o meio do povo. Mas o ponto é, quando Davi vai buscar essa presença, já falei isso aqui algumas vezes, ele não vai da maneira que deveria ser feito, ele não faz o que deveria ser feito. Ele coloca a arca, que representava a presença de Deus, em cima de carroções e bota os bois para levar, ainda que ele estava lá, ainda que ele tinha andado, ainda que tudo parecesse estar certo, não estava sendo feito do jeito que deveria fazer. Aonde eu quero chegar? De manhã cedo eu falei sobre discernir, e eu usei até o texto de Lucas 22 para falar um pouco sobre os discípulos a caminho de Emaús, onde eles estavam andando, Jesus aparece para eles. A palavra deixa claro que os seus olhos não foram abertos, eu já sei disso, mas o ponto é, Jesus estava com eles, estava andando com eles, começa a perguntar sobre as coisas que eles estavam falando, e by the way, eles estavam falando sobre a ressurreição de Cristo, sobre tudo aquilo que Jesus estava fazendo, mas eles não percebem que Jesus estava lá. E o que eu estou querendo dizer, e trazendo para Salmos, cara, Davi estava na presença de Deus, mas ele não tinha se tocado da maneira que ele tinha que tratar a presença de Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos na presença de Deus, mas nós não nos tocamos, nós não discernimos qual a maneira que de fato nós precisamos nos posicionar diante dessa presença, qual é a maneira que nós precisamos adorar diante dessa presença, assim como foi falado de manhã. Cara, às vezes nós temos apenas uma única oportunidade de entregar ao Senhor tudo o que temos. Quando a gente olha para esse texto de Salmo 84, sabe o que está acontecendo? Volta para o texto, ele está escrevendo: quão agradável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos, a minha alma anseia, ela anela e desfalece pelos átrios do Senhor. Presta atenção nisso. Ainda que a estrutura pudesse ser átrio, santo lugar e santo dos santos no Antigo Testamento, certo? Não tem muito tempo para explicar isso, mas enfim, era dividido nessas três partes. A arca ficaria no santo dos santos, ou seja, tinha uma cortina, um véu que separava essa presença do povo. Ainda que o Senhor estivesse habitando no meio do povo, essa presença não estava no meio do povo. Ainda que o Senhor habitasse no meio do povo, a presença não estava no meio do povo. Faz sentido o que eu estou falando? Ainda que o Senhor habitasse no meio do povo, a presença não estava no povo. Mas Davi, quando acontece isso, você sabe, ele vai e a arca fica na casa de Obed-edom por 3 meses, e tudo que Obed-edom tem é tocado por essa presença, e Obed-edom não era, e essa aí que me pega demais, calma que eu vou entrar em Salmo 84, mas quem está comigo aqui ainda? Essa presença entra na casa de alguém que não tinha aliança com Deus. A região onde a arca fica aponta para mim e para você que não era parte do povo de Deus. Ou seja, ainda que a arca estivesse na casa de alguém que não fazia parte da aliança que Deus tinha, a presença, pelo simples fato dela estar no lugar, ela transforma todas as coisas. Ela faz quem não ter aliança, quem não iria viver aquilo que a aliança proporciona. E aí então, Davi, agora, da segunda vez, faz o que precisa ser feito. E a cada 6 passos ele parava todo mundo, quase 1 milhão de pessoas, para a gente sacrificar o Senhor. Eu já falei sobre isso, sobre essa simbologia, não vou usar isso mais uma vez, mas já usando, você sabe do trilho de sangue que ficou no meio do caminho para trazer a presença de volta, como Jesus fez um trilho de sangue para trazer a presença de volta para o meio do povo. A questão nem é essa, Davi representando, trazendo um peitoral sacerdotal, sendo que Davi nem era sacerdote, aponta para Jesus. Eu nem vou entrar nesse ponto, tem muito detalhe aqui que a gente poderia abordar, mas eu preciso ir para o texto. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Davi ele faz algo,
existe uma diferença entre a tenda de Davi e o tabernáculo. Em resumo, a tenda de Davi tirava todas as paredes. Ele institui adoração 24 horas. O simples fato de ter outras pessoas sem ser o sumo sacerdote na presença da arca já seria o suficiente para essas pessoas morrerem. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Agora volta para esse contexto. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. Cara, como eu quero estar naquele lugar. Como eu desejo estar naquele lugar. Eu preciso, eu desfaleço, eu até passo mal, porque eu preciso estar naquele lugar. Você tem noção de como alguém está descrevendo a necessidade de estar na presença de Deus? Por que nós não necessitamos dessa maneira? Por que nós não queremos estar nessa presença dessa maneira? E eu não estou falando sobre vir para a igreja. Porque a maioria das pessoas, elas acham, como eu disse pela parte da manhã, que viver realidades espirituais e bíblicas se limitam a 4 paredes. Viver realidades espirituais e bíblicas se limita a uma liderança. Viver realidades espirituais e bíblicas se resume em uma denominação. A resposta para você é: isso não é verdade. Porque essa vida que o Senhor proporciona não é para mim, é para nós. Só que só vive quem se coloca nesse lugar para viver. É isso que a gente leu de manhã cedo, foi isso que eu tentei trazer de manhã cedo. E é esse lugar que eu quero te levar agora em Salmos 84, porque ele está falando: quão agradável é o lugar da tua habitação. Como eu quero estar nesse lugar, Deus, aonde o Senhor se revela, aonde o Senhor é meu Deus, é meu Rei. O meu corpo, presta atenção nisso, o meu corpo e o meu coração, o meu corpo e o meu coração cantam de alegria ao Deus vivo. Irmão, na boa, cantar com o corpo é fácil, mais ou menos, porque às vezes a gente está na hora do louvor e pede para o pessoal bater palma e o pessoal fica assim. Então acho que não é tão fácil assim cantar o Senhor com o nosso corpo, né? Talvez. Mas Provérbios também diz para mim que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você canta ao Senhor e exalta ao Senhor, você literalmente está expressando o que o seu coração está cheio. Eu amo aquela música que a gente canta, né? Praise the Lord, oh my soul, I won't be quiet, my God is alive, how can I keep it inside? Né? Eu não vou me calar, meu Deus está vivo. Como é que eu não vou botar isso para fora? Hoje de manhã a São usou um salmo para dizer isso. Nós cantamos e declaramos os grandes feitos do Senhor, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Eles estão dizendo: cara, essa presença não estava no nosso meio, essa presença voltou para o nosso meio. Como eu quero estar nessa presença, eu anelo estar, nem que seja do lado de fora, para estar vendo essa presença, para estar contemplando, porque uma vez que eu contemplo, eu me torno aquilo que eu contemplo. Uma vez que eu contemplo, eu consigo olhar para o Senhor e trazer a manifestação do céu para a terra. Eu vou fazer uma pergunta para você, presta atenção, que eu já sei a resposta, mas uma pergunta retórica. Você acha que quando esse mesmo salmista, no caso Davi mesmo, não os coratitas que escreveram, mas Davi que escreve: por que se perturba a minha alma? Por que você está inquieta? Por que você está desse jeito, né? Por que se perturba dentro de mim? Espera no Senhor e eu ainda o louvarei. Esse mesmo salmista é o que fala: quando eu me preocupo, quando eu me desespero, quando eu não sei, eu me pergunto da onde virá o meu socorro. Eu olho para os montes. Quando Davi fala isso, é claro que existe também um contexto dizendo que existiam altares na cabeça dos montes. E ele fala: eu olho para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. Em outras palavras, será que vai vir de ídolos? Ele fala:
Não, a minha resposta, o meu socorro vem do Senhor, do autor e consumador da minha fé. Mas existe um poder sobrenatural quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo. Quando nós contemplamos a sua beleza, a sua santidade. Você tem noção que agora, nesse momento, ou melhor, desde a eternidade, existem anjos na presença do Senhor, cobrindo a sua face, para não olhar para tamanha santidade? Tamanha santidade. Quando nós experimentamos um pouquinho do céu na terra e a gente consegue experimentar o peso da glória do Senhor, a gente viveu algo sobrenatural nessa manhã, mas não se limita a essa manhã. Eu creio que o Senhor pode liberar algo novo nessa noite. Depende da maneira qual você se comporta isso, mas esse mesmo salmista que fala para colocarmos os nossos olhos, os meus olhos estão fixos no Senhor. Literalmente, eu tiro os meus olhos daqui e aí eu volto para a pergunta, para depois voltar para o texto. Você acha mesmo que uma vez que você coloca os seus olhos no Senhor, os seus problemas são grandes demais? Existe algo que o Senhor seja impossível de fazer? Irmão, e agora eu vou trazer... Sabe quando Jesus se revela? Na passagem da transfiguração, se eu não me engano. Mateus 18, eu acho, alguma coisa assim. Jesus se revela. Quando Pedro vê isso, ele fala assim, não. Vamos fazer um lugar para a gente habitar e a gente não sai mais daqui, porque a gente quer ficar nesse lugar. É nesse lugar que eu preciso estar, é nesse lugar que eu anelo estar, é nesse lugar que eu fui criado para estar. Presta atenção no que eu vou te falar. Uma vez, imagina você colocar os seus olhos no Senhor e ver, assim como o Apocalipse fala, o Senhor em glória, com os seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a neve, a sua boca como uma espada afiada, seus pés como bronze reluzente, sentado no seu trono de glória. Imagina você ver essa imagem. Você acha que existe algo ainda que seja grande o suficiente para o seu Deus? Coloque os seus olhos em mim. Contemple a majestade do Senhor. Hoje eu vim te chamar para esse lugar. Talvez você veio para cá para escutar uma palavra um pouco mais animada, algo que te deixasse com um pouco mais de expectativa. Eu não sei se isso não te deixa com expectativa, mas contemplar ao Senhor. Contemplar ao Senhor. Contemplar ao Senhor. Moisés, uma vez pede ao Senhor, Senhor, show me your face, Lord, show me your face, and gird up my legs that I might stand in this holy place. A música começa assim, ó. Moses stood in a mountain, waiting for you to pass by. Moisés estava na montanha, esperando você passar. You put your hand over his face. Before your presence, he won't die. Sabe por quê? Porque Deus fala, Moisés, você está me pedindo algo, e talvez seja um pouco complicado. Deus me mostra a tua glória. É tipo assim, você não sabe o que você está pedindo não, Moisés, né? Você está pedindo algo certo, só que você não sabe o que você está pedindo ainda. Eu vou te explicar. Moisés, não tem como alguém ver a minha glória e ainda permanecer vivo. Então eu vou passar, eu vou colocar minha mão, e quando você vai ver as minhas costas. As minhas costas. Existe um poder na contemplação do Senhor. É engraçado porque quando a palavra fala sobre o Shabat, e ele diz que o sábado foi feito para o Senhor e não o Senhor para o sábado,
sabe o que significa de fato o significado do Shabat na expressão judaica? Significa o dia de contemplação. Porque no sétimo dia o Senhor descansou. Uma pergunta que eu te faço é: o Senhor precisa descansar? Sendo que a palavra fala que o Senhor não dorme, o Senhor não se cansa. Por que Ele fez isso? Para contemplar. A palavra fala que Ele contemplou tudo que Ele tinha feito, era bom. Sabe por que às vezes nos falta um pouco de gratidão? Porque nos falta contemplar aquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida. Sabe por que nos falta um pouco de fé? Porque falta a gente contemplar aquilo que o Senhor já fez no passado, aquilo que o Senhor está fazendo hoje, aquilo que o Senhor disse que vai fazer amanhã. Sabe por que às vezes nos falta um pouco mais de vontade de buscar? Porque falta nós entendemos a importância de contemplarmos o nosso Deus. O nosso Deus é grande, Ele não pode ser ignorado. Ele é um Deus vivo, não é um Deus morto que está pregado numa cruz. Ele ressuscitou, Ele fez da morte um espetáculo público. E Ele disse: eu coloquei debaixo dos meus pés o maior poder de todos, e eu ressuscitei. Contemplação. Eu fico imaginando os discípulos vendo Jesus ressuscitado. Imagina você ver alguém morrer, ser crucificado, a pessoa ser enterrada, daqui a pouco, 3 dias depois, ela aparece. Eu fico imaginando, ele passou 40 dias com os discípulos. Irmão, vamos lá. Não é normal você ver alguém morto, depois de 3 dias a pessoa aparece para jantar com você. Né? Imagina, acho que todo mundo queria comer, e Jesus falando: pode comer, gente. E o povo assim. Você entende o que eu estou falando? Contemplação. Continua o texto, ele diz: até o pardal encontrou um lar, achou um lar para si, a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa, como são felizes os que encontram em ti sua força. Sabe por que te falta a esperança de que Deus pode fazer? Porque falta você contemplar o tamanho do seu Deus para você ver o quanto o seu Deus é forte. Como são felizes os que em ti encontram força. Irmão, você precisa encontrar força? Coloque os seus olhos no Senhor. Você precisa encontrar esperança? Coloque os seus olhos no Senhor. Eu vou falar a frase de jargão, então olha para Jesus, irmão. Porque uma vez que você olha para Jesus, todas as coisas se tornam pequenas, porque toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele diz: como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. E aí, essa expressão no verso de número 6, ele fala assim: ao passarem, verso de número 6, cara, olha isso aqui: ao passarem pelo vale de Baca. E aí você fala assim: o que é isso aqui? Não faz sentido nenhum para mim, porque eu não conheço esse vale. E às vezes você precisa pesquisar um pouquinho, né? Porque está escrito, mas você precisa fazer a sua parte. Mas se você procura aqui, vale de Baca significa vale de lágrimas ou vale seco. Ainda que eu ande num lugar seco ou num lugar de lágrimas, o Senhor faz dele um lugar de fontes. Eu volto a dizer, cara, uma vez que você contempla o seu Deus e você sabe quem Ele é, você pode colocar a sua expectativa, a sua esperança no caráter de quem Ele é. Seu Deus é imutável, o seu Deus não falha, o seu Deus não mente. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Se você contempla quem Ele é, todas as outras coisas se tornam pequenas, que até um lugar onde é vale de tristeza, vale de lágrimas, ou um lugar onde é seco, o Senhor faz esse lugar fonte. Eu não sei se você já esteve num lugar seco. Irmão, fazer de um lugar seco um lugar de fonte é impossível na perspectiva humana. Ele está dizendo: eu posso fazer o que talvez para você seja impossível. Eu pude ouvir um testemunho nessa conferência que mexeu muito comigo, e a gente tem ali vários pastores e apóstolos que estão worldwide, eles estão, cara, mundo afora, e um dos testemunhos que foi ele contando sobre a importância
de uma vida no Espírito, e ele fala sobre um casal. Na verdade, são dois irmãos que os seus pais nigerianos foram assassinados. E eles ficaram órfãos. E foi bem difícil toda essa situação e tal, mas... E aí eles passaram por um acompanhamento psicológico de toda a equipe, né, da Global Awakening, para poder acompanhar, para poder guardar e também, né, tá ali trazendo algum tipo de amparo para eles. E surpreendentemente, sendo ali atendido por psicólogos constantemente, ainda que não tenha sido algo fácil, essas crianças, elas estavam cheias de amor e completamente plenas. E aí, um dos psicólogos que não era do time mesmo ali, do pessoal, começou a ficar muito, cara, o que está acontecendo? Como essas crianças passaram por um trauma tão grande? Como essas crianças conseguiram passar, tipo assim, estão conseguindo enfrentar um trauma tão grande? E a resposta foi óbvia. Eles falaram, quanto mais nós estamos buscando ao Senhor, mais o Senhor nos leva nesse lugar de conforto, mais o Senhor nos leva nesse lugar de cura, mais o Senhor nos leva nesse lugar de paz. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou te trazendo um testemunho real para te mostrar que talvez a sua dor, que ainda que pareça um vale de lágrimas, um lugar seco, ainda assim nesse lugar, assim como diz a palavra do Senhor, e quem escreveu isso certamente estava contemplando um Deus que estava fazendo grandes coisas. Se você pega Salmos 83, você vê o relato de guerras sendo vencidas através de um Deus que fez um menino como Davi enfrentar um gigante chamado Golias, que viu fazendeiros, agricultores enfrentarem nações poderosas, sem uma arma sequer, mas com o poder do Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eles sabem do que eles estão falando. Eles conhecem o Deus a qual eles estão contemplando. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Ele começa a dizer, ao passarem por esse lugar, ele faz um lugar de fontes, as chuvas de outono, também enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. A palavra diz para mim e para você, continua, ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos, escuta, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Verso de número 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Volta para a estrutura do templo antigo. Nem vou botar da perspectiva de Davi, que não tinha nada, mas ele está escrevendo de alguém que estava na porta. Ele não estava falando de alguém como sumo sacerdote, dos levitas, diferente de Samuel, da tribo de Benjamim, que depois ele tem a oportunidade de fazer parte dos levitas, de agregado, né? Mas o que ele está dizendo é, cara, ainda que eu não seja o sumo sacerdote e eu possa ir lá na presença de Deus, lá no meio, eu prefiro ficar na porta, contemplando. Eu prefiro ficar aqui um dia inteiro nesse lugar, só contemplando a glória do Senhor sendo manifestada, do que outros 1000 em qualquer outro lugar. O que eu quero trazer para você nessa noite, de maneira muito simples, é que nós precisamos aprender a contemplar ao Senhor. Coloque os seus olhos em mim. Put your eyes on me. Behold me. Contempla a minha face. Cara, eu saí, e eu não estou falando que ninguém teve que botar o dedo na minha cara para falar isso, porque às vezes a gente acha que o Senhor só fala dessa maneira. Não, irmão, o Senhor fala no nosso espírito, o Senhor fala através da palavra. Foi de maneira muito simples, foi como se fosse audível, o Senhor falando, coloque os seus olhos em mim e veja o que eu sou capaz de fazer. Coloque os seus olhos em mim
e veja a revelação que eu vou trazer de quem eu sou. Coloque os seus olhos em mim e veja como as coisas são pequenas perto de quem eu sou. Coloque os seus olhos em mim e veja o quão poderoso é o Senhor dos Exércitos. Coloque os seus olhos em mim e veja que apenas com uma palavra eu posso liberar vida e criar todas as coisas. Coloque os seus olhos em mim e você verá a manifestação da glória do Senhor, assim como Ele já fez uma vez. Nós clamamos: Senhor, faz de novo no nosso meio. Coloque os seus olhos em mim, contemple a minha beleza, a minha santidade. Você verá a manifestação do poder do Senhor no meio do seu povo novamente. Coloque os seus olhos em mim, contemple ao Senhor, a sua beleza, a sua santidade, e veja o Senhor fazer o que você nunca imaginou. Sabe por que às vezes nos falta fé? Hoje não é culto fé, mas sabe por que nos falta fé? Nos falta expectativa, confiança, certeza. Não sei o que está te faltando aqui, irmão. Talvez provisão. Deixa eu te trazer mais essa verdade. O Senhor está sentado num lugar onde não há necessidade, nem financeira, nem espiritual, nem emocional, nem nada. Mas ainda assim você serve um Deus que na maioria das vezes você pensa que Ele não é capaz de fazer. Talvez você está adorando ao Senhor assim. Você não está adorando ao Senhor assim. Entende o que eu estou querendo dizer? Mais uma vez, você está adorando ao Senhor assim. E não assim. O meu convite para você hoje, nessa noite, é muito simples. Já deu o nosso horário. Então, sobe aqui. Não tem um time de louvor. Não tem nada, irmão. É você e Deus. Talvez o que está faltando é você aprender a contemplar essa presença. Talvez você nunca foi levado a esse lugar. Talvez você nunca teve essa revelação de quem Ele é. Mas se assim como eu, ao ouvir do Senhor, coloque os seus olhos em mim, isso gerou expectativa no seu coração, de alguma forma isso mexeu com você e falou assim: Deus, eu quero ver o que eu ainda não vi. Eu quero conhecer o que eu ainda não conheci. Eu quero ser cheio dessa presença. Eu quero ter plena confiança de que o Senhor é maior do que todas as coisas. Eu preciso colocar os meus olhos no Senhor. Se você é essa pessoa, eu quero te fazer um convite simples. Eu quero convidar você a adorar o Senhor do jeito que você quiser. Se você quiser ficar no teu lugar, sentado do jeito que você está, pode ficar. Se você quiser dobrar seus joelhos, se você quiser vir aqui à frente, eu não sei o que você precisa fazer, mas o meu convite para você hoje, de maneira muito simples e singular, é: coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Coloque os seus olhos no único que é capaz de fazer milagres. Talvez você chegou aqui precisando de um milagre, sabe? E é tão legal você chegar em ambientes onde milagres acontecem de maneira tão natural. E eu ouvi isso, ela falou, uma das pessoas que estava operando em milagres, ela falou assim: você quer receber um milagre? Quero. Ela falou assim: não olha para mim, olha para Ele. Olha para Ele. Coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor. Enquanto você ora ao Senhor, enquanto você adora ao Senhor, enquanto você busca a face do Senhor, se você precisar ir, que Deus te abençoe.